Capítulo 20, nós não vamos assim delongar a leitura, vamos fazer uma leitura bem específica para a gente não perder muito tempo também na leitura. Abra sua Bíblia no capítulo 2 Crônicas, capítulo 20. A atitude depois da palavra. Primeiro veio oração, depois veio uma palavra profética e depois da palavra nós vamos observar aqui 3 atitudes que eu gostaria de destacar nessa noite. Então, nós vamos lá. Assim diz o Senhor no versículo 15. Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é vossa, senão de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos hoje fazer aqui um destaque e que vai servir de inspiração para nós, que muitos de nós até percorremos o mesmo caminho que Josafá percorreu. As atitudes, o passo a passo, nós observamos que nós fazemos exatamente o que Josafá fez, mas até um determinado ponto nós vamos seguir o mesmo roteiro que Josafá seguiu. Então, nós vamos observar que, em primeiro lugar, Josafá, ele sofre uma ameaça. Josafá sofreu uma ameaça. Josafá sofreu o quê? Uma ameaça. E ele sabia que nessa ameaça, ele estava em desvantagem. Porque 3 povos se uniram, 3 exércitos se uniram, e que o número de soldados e o número de armamentos já consideraria uma guerra já terminada. Ou seja, nem precisava guerrear. Era só Josafá levantar a bandeira branca de rendição e dizer: nós não vamos nos atrever a lutar contra vocês. Nós nos entregamos, nós vamos nos tornar, vamos virar escravos de vocês. Nós vamos pagar tributos e vocês não precisam nem vir aqui. Não se deem o trabalho de vir aqui guerrear contra nós. Nós já nos rendemos, já nos entregamos. Ele tinha essa possibilidade diante da ameaça que ele já estava em desvantagem. Então, a primeira hipótese era pedir condições de paz, se render e virar um pagador de tributos e se tornar escravos daquele povo, ou daqueles 3 povos. Essa é a primeira atitude. Mas uma segunda atitude nós vemos que foi a que Josafá decidiu. Ele falou: nós vamos enfrentar. E aí está aquilo que nós fazemos também. Nós, diante de uma ameaça, diante de um problema, nós enfrentamos. Nós não admitimos o fracasso, não admitimos a derrota, como a gente já falou aqui numa outra mensagem, e não gostamos de perder nem do para o ímpar. A gente não quer assumir a derrota, a gente vai enfrentar, custe o que custar, doe o que doer, mas nós vamos nos levantar contra essa multidão que vem contra nós. Então Josafá decide enfrentar. Mas agora ele também vai ter que lidar com um problema, porque o povo sabia que havia uma enorme desvantagem. Mas como é que você vai encorajar um exército a lutar sabendo que seria um suicídio, seria uma guerra
completamente uma guerra em que haveria uma grande desvantagem. Como convence? Então, Josafá, ele vai apelar para o sobrenatural. Porque se os soldados são o número menor, se o armamento está também em número menor, então nós vamos apelar para o sobrenatural. Quando nós não temos no aspecto natural a ferramenta necessária para vencer uma guerra, o que nós vamos fazer é apelar para o sobrenatural. Então, quando você se vê numa situação em que aquilo que você conhece, aquilo que você entende, aquilo que você conhece, aquilo que você tem, não resolve, então nós vamos apelar para o sobrenatural. E foi isso que Josafá fez, porque ele convoca então todos aqueles que estão no mesmo espírito, ele chama todos, e a Bíblia vai dizer que em Jerusalém se encheu de tantos moradores, tanto de Jerusalém como de Judá, e vieram com suas mulheres, suas crianças, o que não era comum, e eles se reúnem para buscar Deus, para buscar o sobrenatural, porque eles sabiam que a arma não ia dar jeito, o soldado não ia dar jeito, não havia possibilidade natural de vencer aqueles exércitos. Então, vamos apelar para o sobrenatural. Nós percorremos esse caminho, nós seguimos esse roteiro, principalmente se você é crente, se você é servo de Deus, você vai seguir exatamente esse roteiro. Mas aí nós vamos ver o que acontece depois. Eles buscam a Deus, eles oram, eles se colocam na presença do Senhor e Deus manda a palavra. Deus mandou o quê? Deus mandou o quê? Então Deus manda uma palavra, e aí sim, agora eu quero entrar na mensagem de hoje. Deus manda uma palavra e o profeta se chama Jaaziel. E ele então entrega uma mensagem para o povo dizendo: nessa peleja não tereis que pelejar. A peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. E aí, irmãos, a palavra foi endereçada ao povo, a palavra foi endereçada ao rei Josafá, a palavra foi endereçada ao exército, a palavra foi endereçada aos sacerdotes, aos levitas, a palavra foi endereçada para todo aquele povo que seria destruído por aqueles exércitos. Uma palavra direta para todo o povo. E aí, irmãos, eu quero dizer para você, agora é que se faz a diferença. Seguir o roteiro, todo mundo segue. Seguir o roteiro, como eu venho falando até aqui, é mais fácil. E muita gente segue esse roteiro. Agora, daqui para frente, começa a haver uma diferença. Porque daqui para frente é o que nós fazemos depois que a palavra é liberada. O que você faz depois que a palavra é liberada? Então a palavra, uma vez que ela foi liberada para você, você precisa então fazer alguma coisa. Agora é a questão que muita gente se esbarra. A questão que muita gente tem problema. Essa é a questão que vai começar a distinguir algumas pessoas, porque até aqui está todo mundo numa boa, até aqui está todo mundo envolvido, até aqui mulheres e crianças estão envolvidos, até aqui os homens estão envolvidos, até aqui no roteiro está tudo certo. Agora Deus mandou uma palavra, Deus revelou uma palavra. Agora daqui para frente vamos ver. Vamos ver quem é que vai seguir o roteiro agora. Vamos ver quem é que vai seguir o passo a passo. Porque até aqui está todo mundo fazendo a mesma coisa. Até aqui vamos juntar todo mundo, vamos. Vamos orar todo mundo, vamos. Vamos buscar Deus todo mundo, vamos. Agora veio a palavra para todo mundo. Porque a palavra veio para todo mundo. E a questão agora é: o que eu faço com a palavra agora? Então nós entendemos que, em primeiro lugar, quando a palavra foi liberada, você acredita que todo mundo que estava lá, porque Jerusalém estava cheia. A Bíblia vai dizer bem claramente, estava lá mulheres, crianças,
homens, mulheres, você acredita que todo mundo estava ligado na palavra? Primeira coisa que eu destaco aqui agora. Porque até então está todo mundo lá. Está todo mundo orando. Está todo mundo buscando. Está todo mundo cultuando. Está todo mundo... Agora a palavra foi liberada. Você acredita que no meio daquela multidão toda, todo mundo estava ligado na palavra? A palavra foi liberada. A primeira coisa que eu destaco aqui nessa noite é o valor que nós damos à palavra. Porque isso vai fazer toda a diferença. E isso já começa a distinguir. Porque aí sim começa a ver já a diferença no meio da multidão. A multidão é enorme, a multidão está lá, a multidão está presente, está todo mundo no mesmo mover. Mas de repente vem uma palavra. O Espírito de Deus veio sobre a congregação e liberou uma palavra e disse: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. A peleja não é vossa, mas é de Deus. E aí, todos que estavam ali, será que alguém prestou atenção na palavra? Será que teve alguém distraído? Será que não teve alguém que falou assim: o que o profeta Jaziel falou mesmo, hein? Porque em primeiro lugar, nós vamos vendo a distinção, o distinguir da multidão já a partir daí, porque a palavra vai fazer toda a diferença. Então, a maneira como eu recebo a palavra vai fazer toda a diferença. A maneira como eu valorizo a palavra vai fazer toda a diferença, porque Deus honra. Quando Ele envia a palavra, Deus honra aquele que dá valor à palavra, uma vez que ela foi revelada, uma vez que ela foi liberada. Uma palavra de vitória foi liberada para o povo e nem todo mundo está ligado. Nem todo mundo está dando valor. Nem todo mundo está prestando atenção, está entendendo. Tem gente pensando no feijão que deixou no fogo. Enquanto Deus está falando, tem gente preocupada com alguma coisa. Com relógio, se vai acabar tarde, vai acabar cedo. Preocupando com alguma atividade, preocupando com a irmã que pode ir embora e não pagar a natura que pegou com você. Porque tem muita gente que vem para a igreja, vem para fazer muita coisa, mas não vem para ouvir palavra. Vem para cobrar o irmão, vem para receber a natura, vender natura, vem para poder vender lá o jequiti, ou seja lá o que for, vem para oferecer alguma coisa, vem para fazer uma atividade, vem para poder imprimir alguma coisa, fazer alguma coisa em relação à secretaria, eu já falei, mas muita gente não tem aquele compromisso. Eu vou lá porque Deus vai liberar uma palavra para mim hoje. Porque isso vai fazer toda a diferença. Qual é o meu comportamento em relação à palavra? Qual é a minha atitude em relação à palavra? Qual é a minha postura em relação à palavra? E isso vai fazer toda a diferença. E é aí que muita gente já começa a ser separado. Aí começa já a ver uns grupos separados. Os que não dão atenção à palavra, os que não valorizam a palavra, os que estão desligados, os que estão fazendo outra coisa menos ouvir palavra, e os que estão aqui para ouvir, para beber, para receber e para poder aplicar a palavra no seu coração. Porque é daqui para frente que os grupos se distinguem. É aqui para frente que também os resultados se distinguem. Porque você vai ver na igreja gente que vai caminhando de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Mas você vê gente capengando, tropeçando, gente que não se apruma, não levanta. E aí é sempre caindo e levantando. Mas não dá um espaço maior, não caminha 1 quilômetro sequer sem cair. Porque está faltando palavra. O profeta Jaziel liberou a palavra e agora tem um grupo que não ouve, tem um grupo que não dá valor, tem um grupo que nessa hora vai fazer tudo menos ouvir palavra, mas nesse momento também tem um povo que está aqui para ouvir palavra. Porque valorizam e porque sabem que isso pode fazer uma grande diferença na sua vida e no resultado final. Porque aqui está alguém que está preocupado com o resultado final. E está no meio de uma guerra, sem saber o que seria o desfecho. E aí eu olho agora, o rei
preocupado em o que fazer depois da palavra. Já oramos, já louvamos, já adoramos, e Deus mandou até uma palavra para a gente. Mas e agora? O que eu faço? Quais são as atitudes depois da palavra? O que eu vou fazer depois dessa palavra? E eu quero destacar nessa noite, em primeiro lugar, depois da palavra, em primeiro lugar, valorize a palavra. Segundo lugar, depois da palavra, eu preciso tomar uma decisão. Toda palavra de Deus vai requerer de mim uma decisão. Quando eu entendo que Deus está falando comigo, essa palavra que Deus está falando comigo vai requerer de mim uma decisão. É por isso que o dia que eu ouvi uma palavra de salvação, eu aceitei Jesus, porque a palavra de salvação cobrou de mim, requereu de mim uma decisão. Eu ouvi a palavra de salvação e aquela palavra cobrou de mim uma decisão e eu tomei uma decisão. Eu aceitei Jesus, porque a palavra de salvação, ela revela para você o plano de Deus, revela o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, a vida eterna, a eternidade. Mas no final, a palavra de Deus requer uma decisão. A palavra de Deus, ela também já, ao longo da minha caminhada e até ao longo da sua caminhada, ela foi requerendo de você decisões, escolhas, em que você foi decidindo, foi escolhendo à medida em que a palavra ia sendo revelada para você, conforme a palavra ia chegando até você, conforme a palavra ia sendo liberada para você, você foi fazendo decisões, foi fazendo escolhas. Porque a palavra faz isso. A palavra de Deus faz você tomar decisões. Decisões em relação a se consagrar mais, a buscar o Espírito Santo, a fazer parte da obra, a se envolver no ministério, a se envolver no evangelismo. Tudo a palavra de Deus tem a sua participação, requerendo de nós uma decisão, onde você decide algumas coisas na sua vida e coisas importantes que vão fazer com que a sua história ela seja marcada com essas decisões, com essas escolhas. A palavra faz isso. E aí Josafá, então, agora ele está com uma palavra e ele precisa tomar uma decisão. Porque é isso que acontece conosco. Deus traz uma palavra para você tomar uma decisão. Aonde você vai ter que fazer algumas coisas. Não é? Palavra não é só para você ficar mais conhecedor das Escrituras. Tudo isso pode ser apenas um detalhe a mais. Você sair daqui da igreja conhecendo mais as Escrituras, conhecendo mais a história de Josafá. Olha, eu fiquei sabendo de mais um detalhe da história de Josafá. Não, tudo isso coopera, tá bom, ótimo. Mas não é só para isso não. A palavra de Deus, ela vai requerer de você uma decisão, uma escolha. E aí, quando eu olho para Josafá, ele tem também uma palavra para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. E ele precisa, então, decidir. A Bíblia vai dizer, então, no versículo 21, que ele não toma uma decisão sozinho. A responsabilidade de um rei, de assumir uma escolha naquele nível que comprometia toda a cidade, comprometia os moradores. Então, olha só, o versículo 21, o rei não tem coragem de tomar uma decisão sozinho. Como monarca, como governante, ele podia assumir o risco.
e tomar uma decisão sozinho. Mas ele parece que tem medo de tomar uma decisão, assumir o risco, e vai que não dá certo, vai que não acontece do jeito que ele imaginou, e ele então vai tomar uma decisão, mas ele não vai tomar a decisão sozinho, ele vai se aconselhar com o povo. Versículo 21 vai mostrar para nós: aconselhou-se com o povo. Então não foi uma decisão monocrática, foi uma decisão aqui democrática. Porque ele não toma decisão como monarca, como alguém ditador, mas ele se aconselha com o povo, ele pergunta ao povo, e ele então também não está preocupado em chamar a glória para ele, da decisão certa. Ele toma a decisão certa, a glória é dele, mas ele não tem essa preocupação. Eu vou me aconselhar com o povo, e se der certo, a honra não é minha, a honra é de todos que participaram, é algo coletivo. E aí Josafá se aconselha com o povo, e a decisão saiu desse aconselhamento. Olha a decisão que saiu no versículo 21. Ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Olha aí. Primeiro, ele toma uma decisão, porque é isso que você tem que fazer quando recebe a palavra. Que nessa noite você tome uma decisão. Primeiro, valorize a palavra mais do que você tem valorizado. Porque nessa hora não é hora de fazer nada, é hora de ouvir palavra. Segundo, pegue a palavra e tome uma decisão. Escolha, faça uma escolha. Não apenas saia daqui conhecendo mais, tendo mais cultura bíblica, teológica. Não, você tem que sair daqui com uma decisão formada. E eu quero dizer para você que o operar do Espírito Santo na palavra é o seguinte: o Espírito Santo vai te impulsionar para você decidir ser uma pessoa melhor, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um crente melhor. Você vai decidir, irmãos, é aqui na palavra, é aqui nesse ambiente, é quando Deus manda a palavra que nós tomamos decisões na nossa vida que vão marcar a nossa história, onde a gente decide algumas coisas que a partir daí então só vai melhorar. Melhora relacionamento, melhora casamento, melhora a relação com a igreja, a relação com o pastor, melhora a tua atuação na obra, melhora o teu ministério, melhora a tua vida como pessoa. Irmãos, é aqui na casa de Deus, quando a palavra vem, aí o Senhor nos impulsiona a fazer uma escolha. E eu quero dizer para você, essa é a escolha que o Espírito Santo sempre faz aqui, sempre vai requerer de mim aqui nesse lugar, que eu seja sempre melhor do que eu fui ontem, do que eu fui antes de ontem, do que eu fui mês passado. A palavra sempre vai nos impulsionar. Olha, você sabia por que tem muita gente que às vezes acaba fugindo desse ambiente, acaba fugindo de um culto, por exemplo? Quantas das vezes a gente marca um culto na casa de uma pessoa, e aí tem pessoa que dá um jeito de escapar daquele culto? Quantos aqui já marcaram culto? Pastor, eu quero fazer um culto na minha casa, porque eu tenho um filho, eu tenho uma filha que precisa ouvir a palavra, eu tenho um marido que tem que ouvir a palavra, eu tenho a esposa que quer ouvir e precisa ouvir a palavra. E aí você chama a família toda e fala: vai ter um culto aqui logo mais à noite, tá. Aí quando chega a hora do culto, cadê aquela pessoa? Você marcou o culto para aquela pessoa estar presente para ouvir a palavra, mas cadê? Eu ouvi o relato de uma pessoa que hoje é crente, hoje já é crente, que o pastor entrou pela porta da frente, o camarada pulou a janela e foi embora para poder não ter nem que cumprimentar o pastor que entrou pela porta. Pulou a janela e foi embora, deu no pé. Quando a mãe e a avó foi procurar: fulano,
fulano, quase que eu falo a pessoa, fulano, vem cá, o pastor está aqui. Aí, crente que o camarada estava lá dentro, quando foi lá, a cama estava revirada, o camarada pulou a janela, foi para a rua, só porque não queria ouvir a palavra. Porque as pessoas sabem que a palavra vai confrontar, a palavra vai requerer uma decisão da pessoa, e elas não querem isso. Sabe outra coisa também, que eu queria trazer nesse momento da decisão da palavra, de requerer a palavra, ou como a palavra requer a decisão? Você sabe que as pessoas têm muito mais facilidade para poder buscar aí nas entidades, vai buscar, às vezes, uma ajuda do sobrenatural nas casas de encosto. Por que as pessoas têm mais facilidade de procurarem esses lugares? De procurarem alguém que vai fazer a leitura nas cartas do tarô, vai procurar alguém que vai ler a mão, que vai jogar o búzios. Por que as pessoas têm mais facilidade de ir nesses lugares? Porque essas pessoas sabem que lá não vai ter palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela confronta. E ela faz a pessoa tomar uma decisão de ser uma pessoa melhor. Então, ela não vai se deparar com a palavra. Ela entra lá naquelas casas de encosto, ela vai para pedir alguém para ler a mão, ela vai jogar a carta de tarô, ela vai lá para ver o búzios, né? Ela vai fazer lá ela vai participar dessas práticas, mas em nenhum momento ela vai ser ali confrontada para mudar de vida. Em nenhum momento vai mexer com o vício que ela tem no cigarro. Em nenhum momento, ali naquela visitinha na casa de encosto, ela vai ter alguém falando, você tem que parar de beber, porque até mesmo aquele que está lá fazendo a consulta, está bebendo uma cachaça. Então, as pessoas ficam muito mais à vontade para ir nesses lugares, porque ali não tem palavra de Deus. Onde tem palavra de Deus, vai requerer de você uma decisão, vai requerer de você uma escolha. E é por isso que às vezes o ambiente onde tem uma palavra, onde tem um pastor, onde tem um culto, é evitado. As pessoas evitam, as pessoas não querem. Por quê? Porque sabe que a palavra de Deus, ela vai incomodar. Mas esse incômodo, irmãos, é como se fosse uma vacina. A vacina, às vezes a pessoa não quer, porque aquela vacina de injeção, é bom a vacina de gotinha, né? Que não dói nada quando você toma só a gotinha, é bom, mas a vacina de injeção é terrível. Tomar injeção é terrível, mas a pessoa sabe, vai doer, mas vai melhorar. Vai doer, mas eu vou ficar mais saudável. Vai doer, mas daqui a pouco eu estou imune a uma doença braba que pode vir, uma paralisia infantil, a tuberculose, ou qualquer outra, do sarampo, ou qualquer outra coisa mais. Vai doer na hora, mas depois vai me trazer saúde. Você consegue entender que a palavra de Deus, ela no momento, ela confronta, ela dói, às vezes a pessoa não gosta, ela evita, mas sabe quando a palavra de Deus entra no coração e você começa a fazer uma escolha e fala assim, sabe de uma coisa, eu vou mudar de vida, sabe de uma coisa, eu vou aceitar esse Jesus como meu Salvador, sabe de uma coisa, eu vou tomar uma decisão, eu vou largar a cachaça, vou largar a bebida, vou largar a droga, vou largar o álcool, vou largar tudo isso de ruim e vou passar a ouvir mais a palavra de Deus na minha vida. Oh, aleluia, um dia você fez isso, um dia nós fizemos isso. Quem já fez isso aí, levanta a mão, glorifica, aplauda o Senhor. Um dia a palavra de Deus mexeu com você e você tomou uma decisão de nunca mais viver aquela vida antiga, aquela vida velha, de abandonar o passado, porque é isso que a palavra de Deus faz. E pode doer no início, mas depois é saúde para você. É um bem-estar que Ele garante para você. Mas em segundo lugar, eu olho para esse texto aqui e eu vejo que Josafá decidiu louvar junto com o povo. O povo que estava lá, eles se reuniram
E eles tomaram uma decisão. Olha, a palavra veio forte. Eu fico imaginando como é que foi o comentário. Então um fala dali, outro fala de lá, o povo está falando, o rei está falando também, está todo mundo conversando, ele se aconselhou com o povo, e aí veio, aleluia, alguém falou assim, ó, a palavra hoje veio forte, porque Deus falou que não é para a gente pelejar, Deus falou que vai pelejar por nós. E aí, o que a gente faz? Porque a palavra de Deus requer uma decisão. O que a gente faz a partir de agora? E a Bíblia vai dizer que ele ordenou cantores. Porque nesse momento, eles estão fazendo uma escolha. Se nós não vamos guerrear, vamos colocar na frente dos armados, vamos colocar a nossa equipe de louvor. Com instrumentos musicais. Já que a gente não vai guerrear na frente dos armados, está aqui, ordenou cantores para louvar a Deus. Então eu penso que depois da palavra, irmãos, a palavra foi liberada, você precisa fazer uma escolha. E dentro dessa escolha, você vai louvar a Deus. Você vai adorar. Porque foi a decisão que eles tomaram. Nós vamos adorar. Vamos louvar. E o interessante, que naquilo que eles decidiram, vamos louvar, mas a letra da canção eu chamo a atenção. Por quê? Eles podiam escolher um hino de guerra. Que o Senhor pelejou por nós. Cantar um hino de guerra. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Eles poderiam cantar uma canção de guerra. Mas olha aqui, eu chamo a atenção para a letra. Olha a letra. Louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, a letra da música, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Era um corinho, quase que um mantra, só com essa letra. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Resumindo aqui, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos louvar o Senhor. Vai ser um corinho que a gente vai cantar. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Sua benignidade dura para sempre. É todo o tempo. O corinho era assim. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo Ele é bom. E foi louvando, dizendo, louvai ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo Ele é bom. E começa a cantar só dizendo, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Irmãos, no meio de uma guerra, eles estão dizendo, Deus é bom. Você consegue entender como isso vai fazer uma diferença dentro do seu psicológico? Você consegue entender como isso vai fazer uma diferença na sua atitude, em que você está no meio de uma batalha, mas você está dizendo, Deus é bom. Está enfrentando uma guerra, Deus é bom. Você consegue entender que nessa situação de conflito, de crise, e você está dizendo, Deus é bom, isso vai na contramão de tudo aquilo que a gente aprende aí no mundo. Por quê? O que a gente aprende no mundo, pastor? A gente aprende no mundo a se revoltar quando tem uma guerra. A gente aprende no mundo a ficar chateado quando está no meio de uma crise.
a ficar triste, cabisbaixo. Não. A gente não aprende aí nesse mundo a dizer que Deus é bom. Não. A gente aprende aí nesse mundo para dizer assim: que mal eu fiz a Deus para estar sofrendo tudo isso que eu estou sofrendo. É o que a gente aprende aí fora. Que mal eu fiz a Deus para Deus me punir. No meio de uma crise a gente não aprende a dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. No meio de uma crise a gente tem uma tendência a praguejar, a murmurar, a procurar culpados. A gente quer descarregar em alguém. No meio de uma crise aqui a gente quer descarregar em alguém. E a gente procura culpados para justificar a nossa crise, o nosso problema. E aí, irmãos, no meio disso tudo, Josafá recebe uma letra. E eu não sei qual foi o cantor, o compositor, que veio com essa letra e falou assim: vamos cantar isso aqui? Que Deus é bom? Rapaz, a gente está no meio de uma guerra. Vamos cantar um hino de guerra. Vamos cantar um hino pelo Senhor, marchamos sim. Vamos cantar aquele corinho que vai dizer: batalha não é batalha se não fossem as provas. Vamos cantar uma música de corinho, de guerra. Não, vamos cantar que o Senhor é bom. E que a sua bondade dura para sempre. E que Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Vamos declarar isso. Uma decisão e uma escolha em que no momento de guerra nós vamos dizer que Deus é bom. Você tenta imaginar como é que o inferno ficou nessa hora. Porque o inferno está querendo que você tome atitudes aonde você não vai declarar a bondade de Deus no meio de uma crise. Você não vai declarar a bondade de Deus no meio de uma guerra. Mas você vai na contramão do que o mundo quer e do que o diabo quer e de que todo o inferno quer. Você vai na contramão, porque enquanto o mundo está torcendo para você praguejar, murmurar, reclamar e fazer com que aquele momento de crise se torne pior, o mundo está torcendo por isso, o inferno está torcendo por isso, o diabo está torcendo por isso, mas você não está aqui nem para fazer a vontade do mundo, nem para fazer a vontade do inferno, nem para fazer a vontade do diabo. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. E é por isso que nós não somos todo mundo. No meio da crise todo mundo reclama, no meio da crise todo mundo fala mal, no meio da crise todo mundo está procurando culpados para culpar a crise que está acontecendo. Mas no meio de uma crise nós não somos todo mundo está fazendo isso, mas eu não sou todo mundo. Não é assim, não foi assim que a nossa mãe falava com a gente lá no passado. A minha mãe falava isso comigo: você não é todo mundo. E eu pego essa palavra para hoje, como crente, como servo de Deus. Eu não sou todo mundo. E se todo mundo está arrancando os cabelos, se está todo mundo aí preocupado, se está todo mundo reclamando, murmurando, procurando culpados, eu estou aqui para dizer que o Senhor é bom. Oh, aleluia! Eu estou aqui para louvar a majestade santa e para dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Então eu peguei essa letra dessa música, que é um corinho pequenininho, fácil de decorar. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Um louvor rápido, um louvor objetivo, e que declarava a bondade de Deus. E o texto vai mostrar no versículo 22: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Eita glória! Tem um detalhe a mais aqui, que é para fechar essa palavra. Porque tem louvor, mas tem júbilo. Irmão, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, ter júbilo, numa guerra em que o meu exército está em desvantagem, uma guerra que a derrota é certa. O Senhor quer que eu mude o meu semblante de tristeza, de abatimento,
Eu estou no meio de uma guerra. E no meio de uma guerra eu tenho que ter rosto de quem está na guerra. E no meio de uma guerra eu tenho que ter rosto de quem está triste, está cabisbaixo. Ainda mais de uma guerra que eu estou em desvantagem. Que o inimigo está com um exército superior ao meu. Aí, o texto me dá esse detalhe aqui para decidir, irmão. Depois da palavra, engole o choro e põe um sorriso aí nos teus lábios. Deixa o júbilo tomar conta do teu semblante. Porque quem tinha que ver a tua tristeza já viu. E ele já mandou a palavra para você dizendo assim, ó: não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, que é digno. Não chores. Você já viu? Toda vez que Jesus chegou num ambiente que tinha gente chorando, a palavra dele sempre foi essa. Não estou inventando nada não. Nem estou forçando aqui a hermenêutica, não estou forçando a exegese, não estou forçando aqui nenhuma regra de interpretação bíblica. Eu estou dizendo para você o que está escrito literalmente na palavra. Todas as vezes que Jesus chegou num ambiente de choro, ele falava assim: não chores. Chegou na casa de Jairo, tinha uma galera chorando. Não chore. Por que vocês estão chorando? A menina não está morta? Ela está dormindo. Para de chorar todo mundo aí. Chegou lá na viúva de Naim. Não chores. Aleluia. Jesus chega no ambiente e diz para você: não chore. Por quê? Porque no meio da guerra, o semblante tem que ser de júbilo. Com júbilo e louvor. Enquanto o povo se apresentou depois da palavra, irmão, a palavra tem esse poder de transformar semblante caído. Uma palavra liberada muda semblante caído, semblante cabisbaixo, semblante de fracasso, de derrota. A palavra muda. E olha que a vitória ainda não aconteceu, hein? O júbilo não veio depois da vitória não, irmão. Por isso, por que continua com semblante triste? Porque o semblante triste só muda depois da vitória? Não, o semblante, ele é o prenúncio da vitória. O semblante vai mudar antes da vitória chegar. O júbilo veio primeiro. Repita comigo: o júbilo veio primeiro. Tá aqui, ó. Começaram com júbilo e louvor. Por quê? Louvor, irmão, não tem sentido louvor cabisbaixo. Louvor é quem está alegre, cante louvores. E eu tenho que trazer a tua memória, a Ana, que enquanto ela estava triste, nada acontecia. Todos os anos, ela vinha para casa do mesmo jeito, triste, cabisbaixa, sem comer, sem se alimentar, sem ter um momento com seu marido de prazer, de deleite. Claro, a Penina estava à disposição, a Penina estava lá gerando um filho atrás do outro. Por quê? Porque a Ana Banana estava sempre chorando. A Ana Banana estava sempre triste. A Ana Banana só tinha semblante caído. E qual homem que vai deitar com uma mulher com semblante caído? E aí a Penina que gerava filhos, porque a Ana não tem tempo para ter uma relação com seu marido. A Ana está chorando no quarto. A Ana está trancada no quarto, está chorando. Então a Ana é a Ana Banana. Mas agora ela foi no templo e ela recebeu uma palavra como você está recebendo aqui hoje. E a palavra que foi liberada para Ana foi muito simples, mas mudou o semblante dela. A palavra foi liberada para ela assim, ó: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que você veio pedir. Só isso.
Só. Palavra veio, ela deu lugar no coração dela, voltou para casa já com o semblante mudado. Não estava grávida ainda, nem sinal ainda de Samuel. Samuel ainda estava longe aí, bota aí 9, 10 meses para frente. Mas o semblante dela já tinha mudado. Porque o Samuel só veio depois que ela botou um sorriso nos lábios. O Samuel só chegou depois que ela colocou o júbilo na sua vida. Então nessa noite, irmãos, até a hora da palavra chegar, todo mundo é igual. Aí eu fecho agora. Até a hora que a palavra chega, todo mundo é igual. Agora depois da palavra é que começa a diferenciar. Porque agora, qual vai ser a tua atitude depois dessa palavra? Isso é que vai fazer a diferença.